Quanto tempo você consegue correr antes de colapsar? Você acorda cansado, trabalha cansado, dorme cansado. E amanhã recomeça. Corre de uma reunião para outra, de um problema para o seguinte, de uma obrigação para a próxima. E quando alguém te pergunta, como você está? Você responde, cansado, sempre cansado. Mas há 2700 anos, um profeta chamado Isaías escreveu algo impossível, não sobre trabalhar mais, não sobre se esforçar mais, sobre parar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, renovam as forças, não conservam, não administram, renovam, como se houvesse uma fonte que você esqueceu de beber. Mas o que significa esperar no Senhor quando a vida não te deixa parar? Como você renova forças quando mal tem tempo de respirar? E como você sobe com asas quando tudo que você sente é peso? Nos próximos minutos você vai descobrir 3 verdades sobre a força que vem quando você para de correr. Respire fundo e pare por um momento. Conheci Rafael aos 35 anos. Executivo, 2 filhos, casa financiada. Sempre correndo. Ele acordava às 5, dormia à 1, e nos minutos do meio tentava ser humano. Até o dia em que o corpo disse, chega. Não foi dramático. Não foi um infarto. Foi nada. Ele acordou e não conseguiu levantar. Não por dor, por vazio. O médico chamou de burnout. A esposa chamou de esgotamento. Rafael chamou de finalmente parei. Ali na cama, forçado parado, ele lembrou de algo que a avó dizia. Filho, você precisa esperar no Senhor. Ele sempre achou que isso significava ficar parado esperando milagres. Mas naquele dia ele entendeu. Esperar não era sobre parar de fazer. Era sobre parar de correr de si mesmo. E você? Há quanto tempo você não para, de verdade? Não para tirar férias, não para dormir mais 1 hora. Para esperar, para renovar, para lembrar que você não é uma máquina. Porque é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas acham que parar é fraqueza, que esperar é perder tempo. Mas Isaías descobriu algo revolucionário. Deixa eu te mostrar. Primeira verdade: esperar é conectar. Esperar no Senhor não é espera passiva. A palavra hebraica para esperar aqui é kavá. Significa entrelaçar, conectar, enraizar, como uma corda sendo trançada. Você não fica parado esperando, você se conecta à fonte. É como um celular com 2% de bateria. Você pode continuar usando até desligar, ou pode parar e carregar. Esperar no Senhor é conectar o cabo. Não é cruzar os braços, é abrir as mãos. Não é desistir, é se render. Rafael aprendeu isso na cama. Ele parou de tentar resolver tudo sozinho, parou de correr para lugar nenhum e começou a esperar. Conectar, enraizar. 5 minutos pela manhã, só respirando, só conectando, sem lista, sem planos, sem correria, apenas, Senhor, eu preciso renovar. E a força voltou, não de uma vez, mas voltou. Como água enchendo um reservatório vazio, gota após gota, dia após dia. Você está conectado ou correndo no vazio? Segunda verdade: renovar é trocar. Renovar as suas forças significa trocar forças. Não é adicionar força à sua força, é trocar a sua força pela força dele. Como uma criança cansada que para de andar e o pai a coloca nos ombros. Ela não ficou mais forte, ela trocou de força. Você está tentando carregar tudo sozinho? O peso do trabalho, da família, das contas, do futuro. Tudo sozinho? Isaías diz, troque. Entregue o peso e receba asas. Solde o controle e ganhe voo.
Pare de correr com suas pernas e deixe ele te carregar. Sobem com asas como águias. Sabe o que as águias fazem quando estão cansadas? Elas não batem as asas mais forte. Elas planam. Encontram uma corrente de ar quente e deixam ela fazer o trabalho. Elas só se entregam ao vento. E você? Batendo asas até a exaustão ou aprendendo a planar? Porque a força que vem de Deus não é para você trabalhar mais, é para você descansar enquanto voa. Terceira verdade: a força é para caminhar, não só para voar. Escute a ordem. Sobem com asas como águias. Isso é incrível, épico, visível. Correm e não se cansam. Isso é intenso, admirável, notável. Mas então, caminham e não se fatigam. Caminham. Não voam. Não correm. Caminham. Porque a maior parte da vida não é voar, nem correr grandes maratonas. É caminhar. Um pé na frente do outro. Dia após dia. Ordinário. Repetitivo. Simples. E Isaías diz: a força renovada é para o ordinário também. Para você acordar amanhã e fazer café. Para você ir trabalhar, de novo. Para você cuidar da casa, mais uma vez. Para você ser gentil todos os dias. Rafael descobriu isso. Não teve uma experiência mística. Não voou nas alturas em êxtase. Mas ele começou a caminhar sem se fatigar. A viver sem se esgotar. A existir sem se anular. E sabe por quê? Porque ele parou de correr e começou a esperar. Todos os dias, 5 minutos. Conectar, renovar, trocar forças. Como praticar isso hoje? Primeiro, a pausa da manhã. Antes de pegar o celular, antes de começar a lista, 5 minutos. Mãos abertas, olhos fechados. E diga: Senhor, eu espero em Ti. Renove-me. Segundo, o check-in do meio-dia. Uma vez ao dia, pare por 30 segundos. Pergunte-se: estou correndo ou entrando no vazio? Se estiver correndo, respire. Você não precisa fazer tudo hoje. Você só precisa caminhar sem se fatigar. Terceiro, a troca da noite. Antes de dormir, liste mentalmente o que você carregou sozinho hoje. E diga: eu troco minha força pela tua, meu peso pelas tuas asas, meu cansaço pela tua renovação. Solte, entregue, renove. Agora, tente comigo. Feche os olhos e sussurre: renove-me. Eu espero. Se você voltou, respire fundo. Vamos fazer juntos a meditação das asas. Imagine que você está cansado, no limite, sem forças. Agora, solte o peso. Deixe os ombros caírem. Sinta algo crescendo nas suas costas. Asas, suaves, fortes, reais. Você não precisa bater essas asas. Você só precisa abri-las e deixar o vento te carregar. Repita mentalmente: eu espero no Senhor. Minhas forças se renovam. Eu subo com asas. Respire fundo e abra os olhos devagar. Você acabou de renovar. Agora você entende. Rafael não precisou de um milagre. Ele precisou parar e conectar. Isaías não estava prometendo sobrevivência. Ele estava oferecendo renovação. Não força para correr mais. Força para caminhar sem se perder. Os que esperam no Senhor. Não os que trabalham até cair. Não os que fingem não estar cansados. Os que esperam, conectam, enraizam, trocam, renovam as suas forças. Não guardando energia, não se esforçando mais, renovando, como um rio que nunca seca porque está conectado à nascente. Você está cansado? Bom, você está no lugar certo para renovar. Você está exausto? Perfeito. É hora de trocar suas forças pelas dele. Você está no limite? Ótimo. Porque é no limite que você finalmente para e percebe
que havia asas o tempo todo. Se esta mensagem encontrou você exausto, deixe nos comentários. Eu renovo. E se você conhece alguém correndo até colapsar, compartilhe estas asas porque o mundo precisa saber. A força vem quando você para de correr. Respire. Você não precisa correr mais. E lembre-se, os que esperam, renovam. Os que renovam, voam. E os que voam, nunca mais caminham sozinhos.